Feito é melhor do que o perfeito não feito. Mas por que é tão difícil pra gente aceitar isso? Hoje é feriado, é dia 1º de maio, e eu acabei indo pra academia um pouco mais tarde do que o normal, e sabendo que eu teria menos tempo pra fazer todo o meu treino. Na verdade, eu tive que encaixar um treino de 2 horas em uma, então obviamente eu precisei dispensar alguns dos exercícios e priorizar outros. E nisso, durante todo o treino, a minha cabeça ficou martelando de que eu tava fazendo as coisas incompletas, de que tava sendo insuficiente. Talvez era melhor nem ter ido treinar, já que eu não ia ter o tempo inteiro para poder fazer o meu treino. E para mim, além de autocobrança, isso também tem outro nome: perfeccionismo. Apresentação. Oi, clubinho, eu sou a Laís Lumes, eu sou designer de marcas e aqui nesse canal eu tento sempre falar um pouquinho sobre essencialismo e como trazer ele para sua vida profissional e pessoal em busca de um dia a dia, uma rotina e uma vida mais intencional. Eu demorei para me identificar como uma pessoa perfeccionista porque na verdade eu sempre fui muito caótica e bagunceira de forma geral, mas sempre fui muito caprichosa, detalhista e comecei a entender que eu era perfeccionista nessa partezinha na minha vida profissional. Então, nessa parte, eu entendo que o perfeccionismo pode ser, sim, uma qualidade e até um elogio. Até que eu comecei a reparar o perfeccionismo em outras áreas da minha vida. Quando eu queria iniciar um projeto e não começava por não saber tudo ou por não estar tudo perfeito antes de eu começar. Eu sempre adiava tirar alguma coisa do papel porque eu precisava aprender mais, ter mais ou ser o suficiente para aquilo. E até mesmo no profissional, quando eu atrelava a aprovação de um projeto, a aprovação do meu talento, do meu dom, ou até de eu ser boa naquilo que eu estava fazendo, né? Naquela marca que eu estava construindo. Enquanto quando eu recebia alguma alteração, pedido de alteração, alguma recusa, algum não, eu achava que aquilo também estava atrelado a mim, que a pessoa estava negando o meu profissionalismo, ela estava falando que eu não tinha mais esse dom, ou que eu não era muito boa ou boa o suficiente para aquele projeto. Foi aí que eu percebi que existem 2 tipos de perfeccionismo. O perfeccionismo do capricho, do detalhe, de você ser apegado aos mínimos detalhes, né, aos pormenores para ter tudo bonitinho, e o perfeccionismo da covardia, aquele que te trava, que te paralisa, que te enche de medo e não deixa você andar para frente. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu tive contato com o perfeccionismo foi quando eu comecei a buscar alguma vaga de emprego e a montar meu currículo e passar, é claro, por entrevistas. A gente sabe que nessas situações sempre existe aquela pergunta, né? Quais são as suas qualidades e quais são os seus maiores defeitos? E muita gente coloca o defeito ali, né, na hora da entrevista, o perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista e esse é o meu defeito. Querendo velar, né, a qualidade como se fosse um defeito. E é por isso que eu acredito que existe uma linha muito tênue de quando o perfeccionismo te ajuda, te auxilia, né, melhora aquelas coisas que você está fazendo, aprimora os seus talentos e as suas habilidades. E quando é ele que, na verdade, está te atrapalhando, te paralisando e deixando você para trás diante das outras pessoas, com aquele sentimento de que você tá rodando, caminhando naquela rodinha de ratinho, nunca saindo do mesmo lugar, patinando, nunca saindo do mesmo lugar. Pra mim, o perfeccionismo genuíno, ele entende as suas próprias limitações, as nossas próprias limitações. Então, a gente é sim detalhista, a gente sim revisa as coisas que a gente tá fazendo, a gente busca de uma forma genuína o cuidado, o detalhe, o capricho. A gente se dedica àquilo que realmente importa dentro daquele projeto, ou qualquer que seja a coisa que você está fazendo, e você termina e entrega, mesmo que não esteja 100% perfeito como você acha que deveria ser. Já esse perfeccionismo do medo, né, da paralisia, ele usa essa ideia de precisa estar perfeito como uma desculpa para não seguir, para não acontecer. Esse perfeccionismo faz a gente nunca começar e nunca terminar nada. A gente está sempre precisando de mais tempo, mais conhecimento, mais estudo, mais dedicação. E a gente acaba usando essa desculpa de ser perfeccionista, né, para não se expor ao erro, não se arriscar, né, não se colocar vulnerável ou como aprendiz ou até mesmo como medíocre. Esses 2 tipos de perfeccionismo existem na minha vida e eu tenho certeza que existe na sua também. O problema não. O que a gente precisa prestar atenção a qual que a gente está valorizando mais ou dando mais espaço na nossa rotina, no nosso dia a dia e nos nossos planos, sonhos, metas e objetivos. Não faz muito tempo que esse perfeccionismo
da covardia, né, do medo, estava atrapalhando e muito o meu trabalho, a minha vida profissional. Como designer de marcas, o meu trabalho depende muito da aprovação externa. Então é muito difícil você não dar ouvidos àquilo que o cliente está pedindo, solicitando, alguma alteração que surge, até mesmo uma refação completa. Então quando acontecia esses nãos, essas negativas, né, mesmo que não fosse tão frequente quanto os projetos aprovados de primeira, isso acabava me destruindo por dentro e abaixando muito a minha autoestima profissional, porque eu correlacionava essas solicitações, essas alterações, esses nãos ao meu talento, ao meu lado profissional, ao meu profissionalismo e até as minhas habilidades técnicas, né, habilidades em criação mesmo, como se aquele não também fosse um não para isso, como se eu não fosse boa o suficiente para aquele projeto. Então eu confundi essas alterações, né, não como uma solicitação diante do projeto, mas como uma solicitação diante da Laís Pessoa, era uma reprovação a mim. E claro, depois de muita terapia, tratando, entendendo o meu papel diante de cada projeto desse, eu já consigo entender que muitas vezes eu vou deixar de ser a profissional ideal para aquele projeto em determinada etapa daquele projeto. Ou até mesmo que essas negativas não têm relação à minha pessoa, né? É um trabalho colaborativo, onde eu entendo de design, mas quem entende da empresa, do negócio, é o próprio cliente. É um projeto construído em conjunto. Então é preciso estar aberta a ouvir também as sugestões e opiniões desse cliente, sem levar para o lado pessoal. E quando eu paro para pensar, eu percebo que esse perfeccionismo foi sendo criado muito durante o meu crescimento, onde errar não era muito uma opção. A gente acaba crescendo muitas vezes num ambiente onde esses erros, por mais que você seja criança, adolescente ou até mesmo adulto, são vistos como erro de caráter e não como parte do aprendizado. Afinal, gente, ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair antes, certo? Então por que a gente espera começar algo e acertar de primeira? É quase como se o erro fosse atrelado a um tipo de rejeição. Às vezes uma rejeição da sua personalidade, das suas habilidades, né, das suas aptidões. E fosse exigido que a gente fosse perfeito em tudo, em todas as áreas. A gente vê isso já desde a escola, né, onde a gente não pode tirar uma nota ruim em determinada matéria que a gente tem menos habilidade. A gente precisa estar sempre muito com as notas muito altas e isso é esperado da gente. E vocês percebem como isso está atrelado ao externo, ao ambiente externo, às expectativas externas, aquilo que é esperado da gente, que não é esperado errar, que o aprendizado não acontece através de erros, mas somente de acertos. E isso tudo é um mundo muito idealizado. Inclusive, isso vai contra aquilo que eu sempre prego aqui no nosso canal, que é o essencialismo. E já tem uma página específica do livro, onde o Greg McKeown, que é o autor, fala, né? Se você não definir quais são as suas prioridades, vão definir por você. Alguém do externo vai definir por você. E isso, pra mim, cabe muito para essa temática do perfeccionismo. Porque se você se deixa levar pelo perfeccionismo, pelo medo do que os outros vão pensar, pelo medo de errar e o que isso vai trazer de consequência, você tá deixando de tomar uma ação, de tomar uma atitude em relação àquilo para que outras pessoas, em geral, né, para que o externo dite como é que vai ser as coisas para você. O essencialismo é sobre a gente focar nas coisas que importam, né? Principalmente nas coisas que importam pra gente. O medo faz a gente. E o medo faz a gente evitar essas coisas que são essenciais pra gente com essa desculpa, né, de não estar perfeito o suficiente. A gente acaba negando ali as nossas prioridades por conta do medo de falhar nelas, né, e as consequências que isso vai trazer. E nisso a gente fica muito focado em coisas que não são tão essenciais assim, como a perfeição, como uma forma de procrastinação. Então a gente adia e procrastina aquilo que deveria ser uma prioridade pra gente. Tá bom, Laís, você trouxe um montão de problemas, eu já me identifiquei, entendi a diferença dos dois perfeccionismos, mas aí, faço o quê? Primeiro, identificar se é isso mesmo que você tem, se o perfeccionismo que tá levando a sua vida, né, que tá guiando a sua vida, é o perfeccionismo do capricho ou da covardia. Se tiver equilibrado, gente, tá tudo certo. Pode até fechar esse vídeo se você quiser. Mas se tiver desequilibrado, existem alguns sinais que a gente consegue notar pra perceber que, na verdade, o que a gente tá sentindo, o que a gente não é perfeccionista, é medroso. A primeira é muito comum, é a gente estudar e nunca conseguir aplicar nada. Quantos cursos a gente não tá comprando aí, digitais, né, desde a época da pandemia, falando que vai aplicar e nunca aplica. Eu não tô falando também de estudar alguma coisa e monetizar isso que você estudou, porque nem tudo que a gente estuda precisa ser monetizado, mas ter uma aplicação mínima na nossa vida. Ter a ideia de um projeto e ficar reajustando ele muitas e muitas vezes e nunca tirar ele do papel, porque não tá
tá bom o suficiente. Vou te contar um segredo. Não tem como a gente começar uma coisa e já ser bom nela desde o início, a não ser que você tenha um dom divino sobre essa coisa. O erro faz parte do aprendizado. Então, para você aprender e ser muito bom naquilo, você primeiro precisa errar. Outra coisa, e é uma coisa que a gente vê muito no design, é adicionar mais e mais elementos e nunca considerar que tá pronto. Eu tinha muito isso no início da minha carreira, de querer não fazer uma identidade visual que fosse funcional e esteticamente agradável, mas que fosse só muito, um excesso de coisas o tempo todo. Tanto que meus clientes não conseguiriam nem aplicar depois de tantos elementos que eu tinha criado para mostrar serviço, para mostrar, não, isso aqui é um projeto perfeito. Isso também cabe à nossa vida. Quantas tarefas você quer colocar dentro do seu dia, mesmo que não seja... Qual que é a palavra, meu Deus do céu? Né? Mesmo que não seja sustentável pra sua rotina. Outra coisa, isso aqui me pega, tá, gente? Não tô curada disso. É me comparar com o trabalho dos outros. Seja na área profissional, aqui nesse hobby que eu tô desenvolvendo, que é a criação de conteúdo pro YouTube e pras outras redes sociais. Seja em comparação ao que algumas pessoas da minha família conseguem fazer e eu não consigo. Então eu tô sempre me comparando. E isso é um grande problema, porque a gente não sabe o que o outro, como o outro se dedicou, tanto que o outro se dedicou naquilo pra ser bom. E a gente acha que a gente vai conseguir ter a mesma referência, o mesmo background de outra pessoa, sendo que nós somos indivíduos únicos. E claro, o exemplo de hoje, né, que é fazer 6 de 9 exercícios e me achar a farsa do mundo fitness. Amiga. O que eu espero de tudo isso, tanto pra você como pra mim, é que a gente consiga reconhecer que errar não é sinônimo de fracassar. O erro faz parte do processo. Quando a gente erra, a gente precisa falar, putz, que bom que eu errei, porque na próxima eu vou errar menos. Acho ótimo também a gente colocar prazos não negociáveis. Eu não sei se você tá acompanhando aqui o meu desafio de 90 dias pra voltar a ter consistência no YouTube, mas nesse projeto, nesse desafio especificamente, eu delimitei 90 dias. Eu não sei o que vai acontecer no final desses 90 dias. Não sei se eu vou ter melhorado, se eu não vou ter melhorado, se eu vou ter conseguido criar consistência ou não, mas eu coloquei uma data, eu coloquei um prazo para aquilo acontecer. E colocar esses desafios, essas metas em prazos, torna as coisas mais tangíveis. O que a gente pode também fazer é criar pequenos experimentos onde seja mais seguro a gente errar. Às vezes, começar um hobby com o seu parceiro que vai te apoiar, por mais que você erre, ter esse espaço seguro, né, com suas amizades. Então, antes de lançar um produto, um serviço novo pro mercado, às vezes testar com as pessoas próximas de você, onde por mais que você erre, você vai ser acolhido, sabe? Essa aqui é muito importante. Laís, por favor, faça isso. Que é celebrar as tentativas, não apenas os resultados perfeitos. A gente vive muito hoje uma vida idealizada. Muito por conta das redes sociais, a gente sabe disso, mas a gente tá tão acostumado a ver as grandes vitórias e conquistas das outras pessoas que às vezes a gente consegue uma coisa que a gente tá tentando há tanto tempo e não dá o devido valor para essa conquista porque ela não parece grande o suficiente. Mas colocando em retrospecto de tudo que você alcançou até aqui, quantas coisas você já não conquistou e deixou passar porque não achou que era grande o suficiente. Então, celebrar até mesmo as tentativas é muito válido pra gente criar essa consciência, né, antiperfeccionista. Acho importante também você tomar decisões com as informações que você tem agora. Eu ministrei uma palestra no mês passado e eu tava, assim, muito insegura porque podem existir pessoas com muito mais conhecimento sobre o tema do que eu, mas eu sei o que eu sei com base no que eu sou agora. E o que eu sou agora, o que eu tenho de conhecimento agora é o melhor que eu posso oferecer. Eu estou dando o meu melhor. Eu não tenho como ultrapassar esse meu conhecimento de agora. O que eu posso é me acolher, me aceitar. Se eu achar que é insuficiente, sim, estudar mais, mas não falar não para as oportunidades por conta desse medo de saber menos. Ai, gente. Essa aqui é tudo. Que é se permitir ser medíocre em algumas coisas. A gente tá, assim, muito viciado em querer ser bom em tudo. A gente pode ser um pouquinho medíocre em algumas coisas. Tá tudo bem. Ninguém consegue ser excelente em tudo. O que eu quero que vocês entendam com esse vídeo, e espero que tenha ficado claro, é que o essencialismo é a gente priorizar aquilo que importa pra gente, mesmo com a possibilidade do erro. Que o perfeccionismo, assim, equilibrado, que a gente tá querendo buscar, se você clicou nesse vídeo, é porque você tá querendo parar de ser tão perfeccionismo, usar tanto perfeccionismo da covardia na sua vida e tão perfeccionismo mais equilibrado, né? É que, tipo, não é necessário fazer tudo perfeito, mas fazer aquilo que é essencial da melhor forma possível, com aquilo que você tem disponível agora. Pra mim, o antídoto desse perfeccionismo que atrapalha a gente, que nos paralisa, que nos amedronta, não é tipo, não fazer ou fugir daquilo, ou só meter a cara, sabe? Mas é você perceber que pode ser vulnerável. É a coragem de se mostrar. Eu sei que não é fácil.
né? Falar é fácil, né, Laís? Mas fazer é um pouquinho mais difícil. Mas aceitar que você pode ser vulnerável. A gente tem muito medo de mostrar esse nosso lado. O lado que erra, o lado que falha. Porque rede social é sempre o problema. O problema é sempre rede social, gente. Cancelamento, hate, blá blá blá. Tá acabando, assim, com a nossa autenticidade isso. Mas vai lá e tenta. E eu quero saber de você. Se você viu esse vídeo até aqui, ele te ajudou em alguma coisa? Quando você fechar esse vídeo, eu quero saber o que você vai começar a colocar em prática, que você tava adiando aí há muito tempo por conta desse medo. E vou encerrar com a frase que eu iniciei esse vídeo. Feito é melhor do que o perfeito não feito. É melhor do que o perfeito que só existe aqui, na ideia, mas não existe na prática. Se não existe na prática, não existe. É só ficção, hipótese, um será. O que você precisa fazer é arregaçar suas manguinhas e colocar em prática no agora, no presente, com aquilo que você tem nesse momento. Espero que não tenha ficado muito coach esse conteúdo, hein? Te vejo em breve.